queria desde já agradecer a participação de todos. A sessão de hoje de rotas tecnológicas e de amanhã, que vai ser o segundo dia do encerramento de lixões, ela não estava previsto, né, inicialmente na programação, mas contamos aí, né, com o apoio do Geraldo e do professor Jucá. Eles concordaram em dar continuidade nesse treinamento, e eu queria dizer para vocês aproveitarem ao máximo aí, principalmente os momentos de interação, de esclarecimento de dúvidas. A gente vai manter a mesma dinâmica dos outros dias, né? O Geraldo ele vai fazer uma exposição inicial, depois vai abrir para perguntas, depois ele vai continuar a exposição dele. No final, a gente vai ter uma rodada de debate, discussão. Todo mundo que tiver perguntas aí no decorrer, né, da exposição, por favor, coloquem as perguntas no chat. A gente está gravando, né, como já foi de praxe nos outros dias, essa sessão vai ser gravada. Infelizmente, na segunda passada, a gente não teve como gravar, então hoje a gente vai aí gravar e registrar essa aula que o Geraldo vai dar para a gente, né, em relação à primeira parte de rotas tecnológicas, balanço de massa, as diferentes tecnologias aí para destinação de resíduos, valorização de resíduos. E caso vocês tenham, né, como a gente já conversou nos outros dias, vocês tenham sintam a necessidade de fazer alguma exposição oralmente, né, por favor, levantem aí, usem o recurso, né, de levantar a mãozinha, e assim que tiver um momento, eu passo a palavra para vocês. Então, acho que, né, aproveitando aí o tempo, a palavra para o professor Geraldo Reicher, nosso especialista em rotas tecnológicas do Proteger, né, já está atuando na área de resíduos aí há mais de 20 anos, lá no DMLU de Porto Alegre, e tem sido também um consultor nosso em relação a esses temas de planejamento e gestão de resíduos sólidos urbanos. Então, Geraldo, fica à vontade para começar. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Mariana e demais colegas aí, né? Primeiro, quero agradecer a oportunidade, o convite de estar retornando aqui para conversar com vocês, e aqueles que estiveram na semana passada aí, né? Pedir as minhas desculpas, que a gente teve um problema bastante sério de tecnologia, né, que resolveu não funcionar. Entrou naquele dia também meia hora antes, mas acabamos, mesmo entrando atrasados, depois, de forma bastante ruim, né, eu consegui acessar somente via celular. Mas hoje, pelo visto aqui, esses problemas estão superados, então vamos retomar essa discussão, né, em cima da ferramenta Rotas e Custos, especificamente na primeira parte da ferramenta, que é a parte de rotas tecnológicas. Tá? Eu vou fazer uma fala, essa fala está dividida basicamente em 3 etapas. Uma primeira, um pouco de tecnologias, né? A gente apresentar as principais tecnologias que a gente julga viáveis para a realidade brasileira para tratamento de resíduos sólidos, entrar com o conceito de rota tecnológica, né, que é um conceito relativamente novo, né, para diferenciar tecnologias de uma rota tecnológica, e depois apresentar a ferramenta propriamente dita, né, a primeira parte da ferramenta que estabelece a rota tecnológica de tratamento de resíduos, que nada mais é o que basicamente é do que um balanço de massa, né, do que entra e sai quando se aplica diferentes formas de tratamento ao manejo de resíduos sólidos urbanos, né. Acho que esse tempo a gente vai levar mais ou menos 1 hora nessa primeira parte da minha fala, em torno disso, né. Vou tentar me
a ter a esse tempo, né, para permitir depois o debate com vocês, né? Se o tempo permitir, se houver interesse, se houver perguntas mais específicas, porque eu preparei um PowerPoint aqui que eu trouxe as telas lá da ferramenta de uma forma estática, né? Havendo interesse na segunda parte da nossa fala hoje aqui, a gente pode abrir, já estou com o Excel aberto aqui no computador, né, da ferramenta, a gente pode abrir, olha, estou com uma dúvida específica lá onde tu falou lá, a questão de como define o destino do rejeito da triagem, por exemplo, né? Então, havendo tempo e havendo interesse, obviamente, de vocês, a gente pode abrir aqui o projeto, a ferramenta em Excel, né? E a gente pode verificar um pouco mais claramente como é que funciona, tá ok? Muito bem, vamos ver se funciona aqui o compartimento de tela para a gente iniciar, então. Vamos lá, compartilhar. Vocês conseguem enxergar a capa da apresentação? Alguém me dá um retorno, por gentileza? Ok. Ok. Tá em tela expandida, né? Sim? Sim, tá ok. Maravilha. Então, vamos lá, né? Então, como eu falei, a ferramenta Rotas e Custo é uma ferramenta única. O meu objetivo aqui é apresentar a primeira parte, que é a parte de rotas, ou o balanço de massa desta rota tecnológica. Tá? Antes de falar em rota, vamos falar de tecnologias, né? São coisas distintas, né? Porque, historicamente, sempre, quando se falava em soluções para manejo de resíduos, se imaginava que alguma tecnologia específica poderia resolver o problema, né? Hoje a gente sabe que nenhuma sozinha resolve, mas que sim, a gente precisa lançar mão de diferentes tecnologias para manejo, para tratamento dos resíduos sólidos urbanos. E aí estão listados alguns deles, né? Algumas mais utilizadas, como o aterro, a compostagem, a triagem, a própria reciclagem, mesmo no Brasil, né? Em menor ou maior grau, essas tecnologias são utilizadas, né? Algumas outras tecnologias, né? Ditas mais novas, como a digestão anaeróbia, ou a biometanização, a incineração, o CDR, gasificação, pirólise de plasma, e algumas tecnologias que, né, a tecnologia e a técnica avança, então sempre tem pesquisas nessa área, como a produção de etanol a partir da hidrólise dos resíduos sólidos urbanos, ou mesmo a despolimerização desses materiais, né, para a geração dos seus elementos, dos seus compostos originários, né? Então, são tecnologias ainda em pesquisa, mas a gente só está citando aí, né? E aqui à direita, a maioria desses últimos processos aqui, ou todos esses processos aqui, depois de biodigestão, são processos térmicos, né? São processos que, de alguma forma, utilizam o calor para a dissociação dessas moléculas complexas que compõem os materiais dos resíduos em outros subprodutos de moléculas mais simples. A pergunta que se faz, né, qual é a melhor tecnologia? Qual é a pior? Existe tecnologia ruim? Existe alguma que sozinho resolva, né, o problema? Né? Antigamente se dizia, né, o Guilherme disse que eu trabalhava mais de 20 anos, né? Ele foi bondoso com a minha idade, né? Na verdade, eu já trabalho há 31 anos com resíduos sólidos urbanos, especificamente, né? E quando eu entrei na prefeitura, na época, 31 anos e alguns meses atrás, lá no comecinho de 1991, né? Nem no século, no milênio passado, se dizia que o aterro sanitário, naquela época, que era uma tecnologia bastante nova, porque o que se fazia naquela época era somente lixões no país inteiro, né?
mas se dizia naquela oportunidade que o aterro sanitário sozinho poderia receber todos os resíduos, o que naquela época era verdade. Hoje nem o aterro sozinho resolve, né? Porque recicláveis, todos os recicláveis, pela lei dos resíduos, não podem ir para o aterro sanitário, devem sofrer processos prévios de tratamento, de reaproveitamento e de reciclagem. Para responder essas questões aí acima, né, a gente tem que considerar aspectos de tecnologia e de operação dessas tecnologias, né, voltadas à realidade brasileira, tem que considerar aspectos ambientais, né, de emissões ambientais, seja para o solo, para a água ou para o ar. Obviamente, a questão custos, de nada adianta uma solução maravilhosa do ponto de vista tecnológico, esplêndida do ponto de vista ambiental, mas que o custo é impagável para aquela sociedade, né, que gera o resíduo. E questões sociais também, né, como geração de emprego, envolvimento de catadores, e outras questões sociais, como facilidade de acesso da população para dispor o seu resíduo, né? A questão social, no manejo de resíduos, ela não se restringe somente à inclusão de catadores e a geração de empregos, embora esses dois indicadores sejam os mais citados quando se fala de questões ambientais. Então, mais do que falar de tecnologias, quando nós falamos de soluções sustentáveis para resíduos sólidos urbanos, nós falamos do conceito de gerenciamento integrado. Tá? E voltar a esse conceito não é novo, ele é lá de 1992, portanto, já tem mais de 30 anos, né? Para responder essa pergunta, o que fazer com essa massa de resíduos que aumenta cada vez mais, voltarmos a ter o conhecimento do que significa gerenciamento integrado, que hoje assume esse conceito de rota tecnológica, é a gente não partir para soluções de elefante branco, né? Aquela solução milagrosa, maravilhosa, majestosa, muito bonita, muito grande, mas que, de fato, não resolve o problema, como nós já tivemos no país no passado, com outras soluções que se mostraram inadequadas, porque não levaram em conta este conceito de manejo integrado, né? Tecnologias, né? No primeiro slide eu listei uma gama de tecnologias, mas quando nós olhamos para quem está à nossa frente, né, e sem dúvida quem está à nossa frente em nível mundial é a Europa, em termos de manejo de resíduos sólidos, e mesmo na Europa há uma discrepância entre a Europa super rica, a Europa intermediária e a Europa pobre, né, em termos de o que fazem com os resíduos. Mas, basicamente, são 4 ou 5 tecnologias. Não existem soluções miraculosas. Né? Existe, obviamente, a educação ambiental, separação na origem, como a gente vai falar bastante, mas existem essas 4 ou 5 tecnologias, quais sejam o tratamento por compostagem ou biodigestão, esse verde mais escuro aqui em cima, né? Na ordem de 20% na maioria dos países europeus. A reciclagem dos materiais ditos resíduos secos, né? Recicláveis secos, esse verde mais claro aqui, né? Isso tira, né, de 30%, 40% ao máximo de 66% na Alemanha. Os últimos dados apontam para 67%, 68% de reciclagem, somando reciclagens secos, papel, plástico, vidro e metais e orgânicos. Né? E eu tenho ainda rejeitos com um certo poder calorífico, portanto, que podem ser submetidos a um processo térmico. Né? A incineração, em alguns países, como Alemanha e Itália, o CDR também tem uma participação importante. Né? E vejam que países superdesenvolvidos da Europa destinam de 2% a 5% para aterro sanitário. Outros países, muito mais, alguns ainda 100%, né? Como Sérvia, Macedônia, países pobres, né? Quase 100% para aterro. Mas esses países que levam 2% a 5% não tem nenhuma mágica, tem compostagem, digestão, reciclagem e processo térmico, basicamente incineração e CDR. Né? Então, a rota tecnológica, né, ela começa na coleta, já, na verdade, antes da coleta, começa na casa das pessoas, quando elas separam os seus resíduos para os diferentes tipos de coleta. Né?
que pode ser coleta manual, coleta mecanizada, coleta com caminhão compactador, sem caminhão compactador, em cidades de menor, cidades pequenas do interior, até existem outros tipos de coleta com tração animal ainda em alguns municípios, né? Mas é importante que ela começa já na separação dos resíduos para coleta. Os tipos de triagem, basicamente 3 tipos de triagem, aquela manual, né, a mais simples, onde as pessoas têm contato 100% com os resíduos e toda separação é feita manual, como essa foto à esquerda aí em cima, né? Processos semi-mecanizados, onde eu tenho algum tipo de mecanização, como um trômel, uma esteira e tal, né? E processos totalmente mecanizados, onde todo o processo de separação é feito por um maquinário, né? Eu tenho custos diferentes, eu tenho geração de emprego diferente, eu tenho uma série de aquelas perguntas todas que eu fiz para cada tecnologia, ela é diferente, né? A primeira aqui é manual, altamente alto índice de emprego de mão de obra, né? Então, os processos mecanizados, pouca mão de obra, baixo custo, alto custo, questões laborais, questões ambientais diferenciadas também em tecnologias, né? Os processos de tratamento biológico existem basicamente 2 tipos, a digestão anaeróbia, também chamada biodigestão, metanização, biometanização, tudo isso são sinônimos de um mesmo processo, né, que é a degradação da matéria orgânica na ausência de oxigênio livre, né? Basicamente 3 sistemas, né, diferentes, existem várias tecnologias, inclusive muitas delas patenteadas na Europa, com nomes específicos, né? Sistema Dranco, Valorga, sistema Compogás, isso são tecnologias que têm uma patente específica industrial, né? Mas elas se baseiam nesses 3 sistemas, né? O sistema úmido, que veio de uma adaptação basicamente do tratamento do esgoto e do lodo de esgoto, né? Então, eu adiciono água aos resíduos num grande tanque, né? Veja que é um líquido, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas o que está sendo digerido nesses grandes tanques é um líquido com teor de sólidos na ordem de 10, no máximo 15%, né? Ou seja, bastante água no processo. E para isso ocorrer, se adiciona água ao resíduo, né? O sistema seco, ele é seco peronomútil, né, porque ele também tem sistemas aí, esses grandes reatores, o teor de água é menor, de 50% a 35%, né, de teor de sólidos, mas ainda um alto teor de água. Todos esses 2 processos são processos que são processos contínuos, né, então você tem bombas, tubulações, por isso que adiciona água, para que eu possa bombear isso para um sistema de bombeamento, né, utilizando o motor, e sistemas contínuos, onde eu tenho um tempo de permanência no reator, gera o biogás, e o biogás sai, e o digestato sai também, né, e precisa de um posterior tratamento por compostagem. Atualmente, os sistemas chamados extra-secos, né, que usam o resíduo exatamente na umidade que ele vem, no caso do RSU, essa umidade é ao redor de 70%, dependendo, né, a região, o município, o tipo de resíduo, mas é em ordem disso, 70% de umidade, e ela é feita em sistemas de batelada, em garagens ou túneis de metanização, né? Onde alimenta-se o resíduo, aí não tem bomba, não tem canos, é com máquina tipo essa, uma pá carregadeira, né? Alguns processos usam aquelas esteiras rolantes também, né, para móveis, para fazer abastecimento, fecha, fica o tempo necessário de 3 semanas a 4 semanas, abre, retira e faz uma nova batelada, né? Sistemas mais simples, menor custo, menor eficiência, né? Mas bastante indicados hoje para a realidade brasileira, se entende como esses processos extra-secos. O processo de compostagem, por sua vez, ele é aeróbio por natureza, por definição, né? A compostagem ela sempre vai ser aeróbia, não faz sentido nós falarmos em compostagem aeróbia ou anaeróbia. Não, é biodigestão anaeróbia e compostagem. A compostagem, por definição, ela é aeróbia, né? Eu tenho micro-organismos que necessitam do oxigênio para fazer a degradação e, portanto, a bioestabilização dessa massa de resíduos. Então, tem sistemas bem mais simples, como os de compostagem caseira, de compostagem comunitária, em leiras estáticas,
depois do processo bastante conhecido de leiras revolvidas, né, onde a massa de resíduos fica em compostagem aqui por cerca de 3 meses, e aqui num processo de revolvimento mostra a temperatura que chega, né, chegando a 70 graus Celsius, né, e, portanto, é necessário que haja esse controle de temperatura, aeração e umidade, fundamentalmente para que o processo ocorra de forma efetiva e eu tenha um composto de qualidade. A leira estática aerada, não há revolvimento, né? O nome mesmo diz, ela é estática, e a aeração se dá pela base, né? Vejo que todos esses processos aqui eu não tenho geração de energia, pelo contrário, eu tenho um input de energia, que é o extrator aqui, que usa óleo diesel que faz revolvimento, que faz aeração, ou as bombas que sopram aqui, portanto, usam energia elétrica, ou também podem ser a gasolina a óleo, né? Ou sistemas mais complexos, como os reatores de fluxo contínuo, ou os túneis também, né? Aqui embaixo vocês conseguem ver as ranhuras, que é onde entra o oxigênio. Esse túnel está começando a ser alimentado, ele está vazio, né? O resíduo está começando a ser disposto lá dentro e o ar é insuflado pela base. Da mesma forma, nesses reatores totalmente fechados, né? Onde o ar é injetado para que ocorra o processo aeróbico, né? Principais processos térmicos, a extenuação e o CDR. Por que nós não falamos aqui de gasificação, de pirólise e de plasma, que também são processos térmicos? Porque o grupo do Proteger, aqui na época, fez esse trabalho, né, que teve toda uma assessoria de técnicos do Brasil e de fora, especialmente da Alemanha, né, optou por, junto com os técnicos do Ministério também, né, do MDR, Ministério Brasileiro, optaram para que se usasse na ferramenta que se permitisse o uso de simulação somente de tecnologias consolidadas, né? E se entendeu que o plasma, né, a gasificação, a pirólise, embora haja várias experiências, mais especificamente da pirólise e da gasificação fora do país, algumas no país, algumas tentativas em pequena escala, outras plantas que trabalham por 6 meses e fecham, que as tecnologias não estão consolidadas, elas não estão prontas ainda, né, para uso, pelo menos nesse momento. A extenuação, sim, extenuação, processos, né, ditos aqui em cima, descritos aqui em cima, né, de recebimento, depois de queima. A extenuação é uma queima com excesso de oxigênio, né, se usa 20% a mais de oxigênio que o necessário estequiometricamente para fazer a queima, e depois toda a purificação dos gases, que é a parte mais melindrosa e a parte mais cara do processo, né? Se estima aí que cerca de 70% do custo de uma planta de extração seja nesta parte de purificação dos gases, né? Que é a parte fundamental para que não transfira um poluente sólido para um estado gasoso e libere ele na atmosfera. O que se vê aqui nessa chaminés, essa é uma planta na Itália, né? Basicamente é vapor d'água e CO2. Né? O CO2 não tem como retirar, nesse caso, e vapor d'água, né? Que condensa, portanto, que condensa e forma essa fumaça na cor branca, né? E aqui embaixo o CDR. O CDR, ao contrário da extenuação, a extenuação tem como objetivo a destruição mássica do resíduo. O CDR, você pega o resíduo, classifica ele, tritura ele, torna ele homogêneo na sua composição e especialmente no seu poder calorífico. Forma esses pellets, que podem ser pequenos pellets ou essas grandes pellets, e depois utiliza em fornos, né? Esse aqui é um forno de produção de cimento, de clinker, na verdade, que é antes do cimento, propriamente dito, né? Então, usa como fonte de energia, substituição do carvão, né? ou do combustível de petróleo, né? O óleo, nesses fornos. Esses pellets também podem ser utilizados em outros processos industriais na substituição de combustíveis, né? Do próprio óleo ou de cavaco de madeira, por exemplo, né? Então, o que é esse conceito de gerenciamento integrado, né? Esse conceito já existe desde os anos 90, né? Ele é uma forma diferenciada de manejo de resíduos que combina diferentes métodos de coleta, portanto, ele começa na coleta para lidar com todos os fluxos de materiais, então, todo o RSU deve estar aí dentro, né? Da geração até o descarte
final dos resíduos, de forma ambientalmente efetiva, economicamente viável e socialmente aceitável. Né? Isso é importante, né? O famoso tripé, aquele da sustentabilidade ambiental, econômico e social. E o que era um conceito até então, a partir da Lei dos Resíduos, no seu artigo 9º, né, virou uma obrigação. Né? Essa hierarquia de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada, ela passou a ser uma obrigação dos municípios. Né? Não vou me ater aqui, mas aqui a lei também trouxe essa questão de resíduo e rejeito. Né? Só pode ir para aterro sanitário aquilo que é rejeito. E o que é rejeito? É aquilo que não tem mais viabilidade tecnológica ou econômica. Isso é importante, né? No conceito da lei, mesmo o chamado novo marco de saneamento ele manteve, não houve alteração deste conceito, né? Se algum resíduo, mesmo que ele possa ser reciclado tecnicamente, se não houver mercado, né? Se não houver mercado, ele ainda é considerado rejeito, né? E aí vem esse conceito de rota, né? O conceito de gestão integrada, de manejo integrado, é um conceito de mais de 30 anos. O de rotas é relativamente novo, né? Foi cunhado a partir desse trabalho aqui de uma gama de cerca de 60 pesquisadores do país inteiro e de consultores de fora, coordenado pela UFPE, da Federal de Pernambuco, né? Que definiu, então, rota tecnológica como um conjunto de processos, tecnologias, fluxo dos resíduos, desde a geração até a sua disposição final. Né? Então, tudo que se faz com o resíduo, desde a coleta até o aterro, as diferentes formas de tecnologia, de processo, de tratamento, tudo isso é o que define, então, uma rota tecnológica, né? E a gente vai mostrar para vocês aqui, de uma forma gráfica, né, algumas figuras que representam, então, essa rota, sempre entre lá a geração do resíduo, né, a casa do cidadão, do gerador, e o aterro sanitário. Né? E aí nós fizemos aqui já que o aterro sanitário vai fazer parte do nosso entendimento por alguns longos anos ainda de uma rota tecnológica. Né? Mesmo a Alemanha, que hoje leva 2% dos seus resíduos urbanos para aterro, ela, para chegar nesse ponto, foram 40 anos de vultosos investimentos financeiros e em educação para o correto manejo dos resíduos, né? Esperamos que a gente chegue lá também, mas a gente vai levar também algumas décadas até chegar lá. Então, o aterro sanitário faz parte da rota tecnológica. O que se quer é desviar ao máximo de resíduos deste aterro, tá? É tratar ao máximo, é reciclar ao máximo de resíduos para que somente aquele rejeito, de fato, seja enviado para aterro. Tá? Então, teríamos aqui uma rota básica, ou uma primeira etapa de uma rota, ou uma rota simplificada para um município de pequeno porte, né? Que já necessitaria assim, dois tipos de coleta, pelo menos, né? Coleta de mistos e a de recicláveis, né? Os ditos recicláveis secos, que passariam por uma triagem. Os outros podem passar por um tratamento mecânico, por exemplo, algum tipo de esteira, de remoção de alguns recicláveis ainda, e esses recicláveis, né, voltam para o mercado. Né? O que é importante? Que eu tenho o rejeito, tanto da triagem aqui, e neste caso aqui, os orgânicos estariam nesses rejeitos. Aqui, ó, pode ver, onde estão os orgânicos aqui nesse modelo, nessa rota? Estão aqui, né? Eles passariam, não teriam o tratamento inicial de orgânicos, eles estariam indo para o aterro sanitário, para um transbordo, se for necessário, se uma distância, ou se não, direto para o aterro sanitário. E mesmo os recicláveis, eles têm rejeito. Isso é importante, né? Quando nós discutirmos rota, sempre lembrar que tem rejeito. E a realidade atual nos municípios brasileiros que fazem coleta seletiva de recicláveis, esses rejeitos variam de 20% a 60%. 60%, vocês vão dizer, Geraldo, mas isso é muito alto. Sim, é alto. Provavelmente há alguma grande ineficiência nesse processo, né?
alguma coisa vai ter de rejeito, né? 60%, 50% realmente é alto, mas vai ter rejeito, a pessoa vai separar um material que não é reciclável, naquele momento não vai ter comércio, não tem mercado, porque aquele material vira um rejeito, então nós temos que lembrar que sempre vai ter um rejeito, né? Se eu tiver orgânicos nesse meu aterro e eu tiver um porte suficiente, né? Se fala hoje acima de 200 toneladas por dia nesse aterro, eu posso utilizar o biogás e gerar energia elétrica, né? Uma outra rota, né, ampliando essa rota, talvez no tempo, ou num município de maior porte, ou um município de médio porte, uma rota mais avançada, para daqui a 10, 15 anos, né, já se fala, né, a própria legislação brasileira, as normativas já vão apontando para 3 tipos de coleta. A coleta seletiva de recicláveis, a coleta seletiva de orgânicos, que pode começar, por exemplo, por grandes geradores, né, a distribuição de alimentos, CEASAs, onde houver supermercados, feiras, e depois pode, né, num médio e longo prazo, a gente está falando aqui que essas rotas não precisam ser implantadas no ano seguinte. Elas podem, dentro de um planejamento do município, ser implantada uma rota mais complexa daqui a 10, daqui a 20, daqui a 20 a 25 anos, né? E a coleta dos chamados rejeitos ou de mistos, né? Então, aqui em cima continua, né, o mesmo sistema, né? Rejeitos e reciclagem, né? Aqui, uma seletiva de orgânicos eu posso encaminhar, então, para compostagem. Mesmo a compostagem vai ter rejeito, 3, 4, 5, 6% de rejeito, né? Sempre tem uma mistura, né? Não existe uma separação. Mesmo a Alemanha, que é um país referência para a gente em tratamento de resíduos, e eu visitei plantas lá de compostagem, de biodigestão, de seletivo de orgânicos, e vem plástico, vem um monte de material. Então, sempre vai ter um rejeito aqui também, né, dentro desses orgânicos aqui. Tá? Vai vir um osso não é compostável, né? Uma madeira, talvez, de um pouco mais grossa, também não é compostável. E aí é possível pensar em CDR, por exemplo, que é o combustível derivado de resíduos, né? Que pode ir para um coprocessamento ou para a energia elétrica. E se houver o CDR, esses rejeitos aqui, eles podem, né, vir para o CDR, porque o seu material basicamente é papel plástico não reciclado, né? Aumentando e ampliando ainda mais essa rota, veja que eu vou incrementando ela, eu vou colocando novos processos. O que é diferente aqui? Entra, em relação ao anterior, ó, entra a biodigestão, tá? Da anaeróbia, e também a compostagem, que aqui somente era dos seletivos, eu posso fazer a compostagem ou a biodigestão desses resíduos resultantes de uma triagem mecânica biológica, nesse caso, né? Então, aqui nesses sistemas aí mecanizados, além de separar o reciclável seletivo seco, eu separo o orgânico também e encaminho ele para um processo de tratamento biológico. Sempre a biodigestão se faz necessário um complemento pela compostagem. Tá? E aí eu tenho o biogás no meu biodigestor, que eu posso gerar energia elétrica ou o biometano. O que é importante a gente ter em mente quando a gente fala desse conceito de rota? Veja que o aterro sempre está aqui, ó, né? Eu tenho aterro no meu sistema. E quanto mais eu invisto nesse meio, quanto mais tecnologias e porcentagem dos resíduos que vão, de fato, para a reciclagem, né? Menos eu vou no aterro. Menos resíduos vão para o aterro. E se esses meus orgânicos, de fato, todos forem triados ou coletados seletivamente, foram reaproveitados, eu vou ter muito pouco orgânico no rejeito e, portanto, muito pouco orgânico no aterro. E aí é importante lembrar que o que gera o biogás no aterro sanitário é a matéria orgânica facilmente biodegradável, né? É ela que gera o metano. O biogás, do qual nos interessa o metano, que é o gás energético, né? Então, portanto, mesmo aterros de grande porte, num futuro, e estamos falando de num futuro, né, ainda um pouco distante, que eu realmente implante uma rota desse tipo, o meu aterro não vai ser mais energético.
Eu não vou ter biogás no aterro, mas eu vou ter o biogás aqui. Tá? Ok? Bom, então esse é a base conceitual de rotas. Vejam que é diferente de tecnologia. Ela faz uso de tecnologias consolidadas. Né? A gente vai reforçar aqui quais são as tecnologias consolidadas pela ferramenta, né? E encadeia essas tecnologias. Né? Então, eu posso ter diferentes tecnologias dentro de uma rota e mais ainda, eu posso ter compostagem e nos primeiros 5 anos levar 20% para a compostagem. Nos próximos 5, né, daqui a 15, levar 30%. E daqui a 20 anos, no meu plano, e eu posso simular isso na minha rota, eu vou levar 50% da compostagem. Né? Então, essas diferentes composições que podem ser simuladas, então, pela ferramenta Rotas e Custos, né? Que é essa que foi desenvolvida pelo Proteger. A capa dela, vejam que é exatamente esse conceito de rota tecnológica, né? O Excel lá, para quem já teve acesso à ferramenta, quando vocês tiverem acesso à ferramenta, a aba 1 mostra essa figura, né? Que é esse conceito de diferentes tecnologias e de fluxos de materiais dentro de uma rota tecnológica. O que é importante, e a gente sempre gosta de ressaltar, a ferramenta Rotas e Custos, ela não é uma ferramenta de tomada de decisão, ela é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. Por quê? Porque a ferramenta nunca vai dar para o usuário, nunca vai dar para vocês que manipulam a ferramenta, que vão usar a ferramenta, ela nunca vai dizer qual é a rota ótima para o município ou para uma região, né? Ela pode ser utilizada por um município ou um consórcio, por exemplo, né? Mas ela não vai dizer qual é a rota ótima. Ela não tem um resultado, não é um sistema de que eu entro nas minhas informações, eu quero agora a rota ótima. Não, ela é uma rota onde o usuário vai simular diferentes alternativas, diferentes rotas tecnológicas, e ele vai ter uma resposta. Se eu fizer isto, eu vou ter este resultado. Se eu fizer esse outro processo, essa outra rota, eu vou ter um outro resultado. Se eu fizer um terceiro, né, uma terceira combinação de tecnologias, de processos, eu vou ter um terceiro resultado. E aí quem toma sempre a decisão é o gestor à luz desses processos todos, né? Porque a ferramenta vai dizer, olha, para cada uma dessas 3 rotas que eu citei aqui, né, ela vai dar fluxo de massa, quanto que eu vou ter de combustível, de biometano, de energia, de toneladas de recicláveis, de papel, de plástico, de composto, e a parte de custos depois, né, que eu acho que vocês já viram qual aí, vai calcular todos os custos associados àquela opção, àquela alternativa, àquela rota. Né? E a decisão depois ela sempre vai ser do gestor. Né? Quais são as tecnologias dentro das rotas? Bom, primeiro, o princípio é que nenhuma tecnologia sozinho resolva, né? Muito embora eu possa simular uma situação atual, por exemplo, onde 100% do resíduo vai para aterro. A rota mais simples, né? Coleta, tudo misturado, leva para aterro. A ferramenta permite simular isso, ela vai dar o fluxo de massa e tal, para tudo isso, né? Mas isso não é o ideal. Não é o que a política de resíduos nos coloca como uma obrigação, né? Nós temos que desviar resíduo do aterro, né? Então, na parte desse conceito de rotas, né? E essa ferramenta, como já foi dito, então, ela faz esse balanço detalhado de massa e de energia que sai, né? E, além disso, calcula os custos associados, né? Premissas importantes para a definição dessas rotas, né? Primeira coisa que se faz sempre é a simulação da rota atual. Até porque, como eu falei, a ferramenta, o grande ganho do uso da ferramenta é você comparar alternativas. E a primeira coisa é comparar com o atual. Como é que é hoje o município? O município tem lá 10% de seletiva, leva para aterro, no aterro gera biogás, com tanto de biogás, de energia, tanto. Tá? Não tem coleta de orgânicos, ou somente dos resíduos de verdes. Tá? Simula. A ferramenta faz essa simulação e sempre deve se fazer o primeiro cenário, a primeira rota é a rota atual. Tá? Depois compara com outras rotas. Ela realiza balanço de massa e energia,
é possível, a partir da rota atual, avaliar a implantação de novas tecnologias, outras formas, você vai brincando com a ferramenta, e se eu botar compostagem, o que vai resultar? Se eu botar externação, como é que funciona? Eu quero fazer um CDR. Você vai brincando e vai colocando mais tecnologias. A cada nova mudança, você vai ter uma nova rota simulada, né? Importante que isso tudo esteja previsto no plano, né? No plano de metas lá do Plano Municipal de Gestão Integrada, né? Todas as receitas acessórias ao sistema são calculadas, né? A ferramenta calcula lá o quanto eu tenho de receita pela venda de composto de materiais recicláveis, de biometano, de energia, né? Mas eu não quero vender, eu quero doar os recicláveis. A ferramenta permite você fazer isso. Entra lá com venda zero, né? E você simula toda a tua questão econômica com essa informação. Ela é aberta, né? O usuário que informa isso, né? Atender a hierarquia, já foi falado aqui, né? Gerenciamento integrado é artigo 9º da lei, é obrigação, e considera somente tecnologias consolidadas nacional e internacionalmente, nós também já falamos. E quais são essas tecnologias? Então, é isso aqui que a ferramenta permite que você faça o seu balanço de massa. Tá? O que não está aí, não quer dizer que o município não possa usar, né, se for licenciável, mas a ferramenta optou por somente permitir simulações desse tipo. Eu quero botar uma gasificação. A ferramenta não vai permitir, ela não tem essa, não é que ela não permite, ela não tem essa capacidade, né? Em termos de coleta, até 3 tipos de coleta: recicláveis secos, seletivos orgânicos e mistos. Eu simulo isso, né? E vejo depois como é que isso impacta a questão de materiais e de custos. A triagem também, 3 tipos, né, de triagem: a manual seletivos e a mecanizada seletivos, e de mistos somente mecanizada, né? Quer dizer, a ferramenta não trabalha com a possibilidade de triagem manual de mistos. A produção de CDR pode ser feita tanto a partir do CDR seco, né, do tratamento mecânico, ou do TMB, né? Tratamento mecânico biológico, onde faz uma biosecagem dos orgânicos que também vão para a CDR. Então, eu posso simular isso dentro da ferramenta para ver como é que fica esse balanço de massa e depois os custos, né? Processos biológicos, a compostagem e a biodigestão, né? Sendo que o composto pode ser 2 fins, né, para uso no solo, como composto nobre, e um composto chamado de menos nobre, né, que então iria para a cobertura de aterro sanitário. Né? Faça uma estabilização e depois usa em aterro, como se faz muito na Alemanha. A ferramenta permite essa simulação, inclusive, de uso, né, do material. A biodigestão anaeróbia, o biogás pode ir para a energia elétrica, o EE aqui, ou para o biometano. E o tratamento térmico, né, somente a extração, como eu falei, gasificação, pirólise e plasma não podem ser simuladas. E sempre, quando eu tenho incineração, está implícito que tem a recuperação energética do calor gerado. Tá? Está implícito, não se admite que se faça uma queima sem gerar energia a partir desse calor. Né? Existe uma estação de transbordo, de simulação do custo final. Acho que tem um microfone aberto aí, né? Puder fechar, por gentileza, fica melhor. A disposição final em aterro sanitário, a ferramenta permite somente você fazer uma simulação de lixão se for a rota atual. Tá? Isso é mais para interligação com a ferramenta gás efeito estufa, lá que permite fazer isso, mas se você tiver uma rota atual que tem lixão, a ferramenta permite fazer simulação. Para rotas futuras, né, não se admite, né, porque lixão hoje não é permitido pela lei, inclusive é crime ambiental. Né? Então, a única forma de função final para novas rotas é o aterro sanitário, com ou sem aproveitamento do biogás. Né? A queima sempre é obrigatória, tá? Mas o aproveitamento do biogás por energia elétrica ou biometano, ele é informado se há ou não no momento da definição da rota. Né?
Então, aqui nós já falamos, né? Quer dizer, na verdade, o que a ferramenta faz são simular cenários, alternativas, rotas tecnológicas futuras de manejo, né? Então, esse é o grande ganho, que você, sem fazer um estudo de viabilidade técnico-econômica mais detalhado, você facilmente, vamos colocar entre aspas, né? Facilmente, rapidamente, com algumas informações básicas importantes e um conhecimento óbvio de um sistema de manejo de resíduos, o usuário consegue fazer essas simulações e ter uma análise bastante precisa, né, da viabilidade econômica desta rota, né? Então, as potencialidades, né, importantes da ferramenta, rotas e custos, né, ela permite isso, né? Ela permite a construção e avaliação de soluções integradas para manejo de resíduos sólidos, soluções futuras, né? Ela permite a realização desse estudo de pré-viabilidade, né? Obviamente que a solução final, depois que foi escolhida por intermédio do uso da ferramenta, ela não dispensa um estudo posterior de viabilidade, né? Então, a gente chama como pré-estudo de viabilidade. Mas ele é um filtro importantíssimo, fundamental e muito útil, né? Para quem não sabe avaliar possível, porque você pode rapidamente simular 10 rotas, rapidamente. Ninguém vai fazer um estudo de viabilidade completo para 10 rotas, né? Isso seria dispendioso de tempo e de dinheiro, né? Custa muito tempo, custa muito dinheiro. Agora, com o uso da ferramenta, rapidamente, depois que você tiver os dados base, você simula quantas rotas vocês quiserem, tá? E aí, depois, sim, dentro daquela uma ou duas rotas que parece a mais adequada, 3 rotas, faz um estudo de viabilidade mais profundo, né? Estimativa de massa que entra e sai, né? Já falamos isso. Comparação da rota atual com rotas futuras, né? Estimativa de direção de subprodutos recicláveis, composto, biogás, energia, tudo isso é calculado, né? É estimado para cada rota. Custos e receitas da rota, de cada etapa da rota, né? Ele dá o custo total, mas dá o custo também do aterro, da biodigestão, da compostagem, da reciclagem, né? Faz uma estimativa da tarifa associada a essa rota, né? E a gente entende, né, que traz uma grande democratização da análise de alternativas, né? Em função da relativa, né? De novo, a gente bota aqui o relativo à facilidade de ação da ferramenta. Ela é uma ferramenta fácil de usar, ela não é simplória, né? Mas não é de extrema complexidade. Tem que ter algum conhecimento, obviamente, de manejo de resíduos, mas o usuário, depois que compreendeu o processo e tiver as informações necessárias, rapidamente consegue fazer simulações. Como toda ferramenta computacional, e ela é um Excel, né? O Excel nada mais é do que um programa de computador, de uma forma diferente, né? Tem limitações, né? Tem limitações. Primeiro que o resultado final ele depende de maneira fundamental da qualidade do dado de entrada. Se eu tiver um dado de entrada ruim, a solução que vai surgir ela é questionável, né? Então, é importante que os dados de entrada sejam fidedignos, que sejam atuais, que sejam reais, né? Que não se use dados da literatura. Dá até para usar da literatura para fazer uma simulação, para entender o processo, para fazer algum treinamento, mas se for aplicar ao município, tem que usar os dados do município. Quais são? Composição gravimétrica, né? A composição do resíduo deve representar o total da massa de resíduos manejados. Anotem, sublinhem, botem letras garrafais da cor que vocês desejarem aí, né? Eu botaria em vermelho, porque eu sou colorado, né? Mas, né, quem for de outro time pode botar a cor que mais lhe gostar, porque isso é fundamental. A composição gravimétrica, a gente vai ver depois na planilha, ela deve ser do todo do resíduo, né? Se eu manejar 1.000 toneladas e o meu domiciliar é 600 e o resto é resíduo público, a minha gravimetria ela tem que representar o todo. A gente vai voltar a falar disso quando eu mostrar a planilha, mas isso aqui é importantíssimo. Se não leva a erro de cara já nos resultados. Os tipos de coleta, limitado a 3, né? Eu não posso simular na ferramenta pontos de entrega voluntário, PEVs, por exemplo, né?
esses pontos, porque na época se teve alguma dificuldade e se optou em não incluir, porque ia tornar bastante mais complexa a ferramenta. Então, eu não posso simular. Simulo esses 3 tipos, né? Sistemas porta a porta. A eficiência de triagem é única para todos os materiais, né? Eu não posso, dentro lá eu posso dizer qual é a eficiência de triagem, mas não por tipo de material. O vidro é 80%, o plástico é 70%. Não. Ela é única, né? Somente é possível utilizar tecnologias pré-definidas. Isso tem que estar claro quando for usar. Mas eu quero simular a pirólise. A ferramenta não vai servir para isso, tá? Ela não considera a pirólise. A ferramenta assume que para cada tipo de tecnologia haverá somente uma unidade implantada, isso é importante, né? Também foi uma discussão bastante grande na equipe que desenvolveu. Eu digo equipe que desenvolveu, quem desenvolveu a ferramenta foi eu e a Lain, né? Mas teve toda uma equipe de suporte, de apoio, de consultoria, de uso da ferramenta em época de teste, questionamentos, né? Então, teve toda uma discussão ao redor para dar maior robustez, né, e confiabilidade a essa ferramenta, e essa foi uma discussão bastante ampla, porque a ferramenta só permite, eu tenho unidade de triagem, às vezes eu tenho 3 unidades de triagem no município, né? A ferramenta não permite, tá? Então é uma limitação da ferramenta, e é importante que o usuário saiba disso, para que ele saiba quais são os pontos fortes, mas que ele saiba as limitações também, né? Somente uma rota por vez, quem já teve algum treinamento da ferramenta do Proteger também, de GEE, a ferramenta de emissões de gás de efeito estufa, né? Lá eu posso simular um cenário atual e mais 3 futuros, e comparo eles dentro do mesmo Excel. Aqui não, né? Aqui cada rota, você tem que usar ela, anotar o resultado para depois comparar com a rota seguinte, né? A última já foi dito, né? As robustez das análises e conclusões está limitada pela qualidade e representatividade de informações e premissas de simulação, né? Então, tanto os dados de composição e quantidade de resíduos, quanto as eficiências dos processos que a gente vai falar ainda, isso vai definir a qualidade da informação final, né? Então, são basicamente 21 planilhas, ela é um Excel, 21 planilhas, que pode assustar o usuário pela primeira vez, né? Mas vocês vão interagir somente com 6, na verdade 4, basicamente, né? 4 planilhas fundamentais onde é a entrada de dados, tá? São 4 abas dentro dessas 21, né? Mais 2 para quem for trabalhar mais na tarifa, são mais 2 abas específicas. Se não, são 4 abas, você define toda a parte de rota e toda a parte de custos entrando com informação nessas 4 rotas, essas 4 abas, perdão. As demais abas são abas de apoio, de cálculo e tal, que estão ali para mostrar, né? Mas a maioria deles vocês não conseguem nem interagir, vocês conseguem só olhar porque elas são bloqueadas, né? As únicas células que estão abertas são onde vocês podem e devem fornecer o dado de entrada, né? Então, as principais saídas dos produtos da ferramenta de entrega. Então, um fluxo de massa da rota, a gente vai olhar isso, vamos mostrar para vocês, né? As capacidades operacionais totais das unidades. Então, para cada rota, ele vai dizer qual é o tamanho daquela unidade de triagem, qual é o tamanho daquela planta de compostagem, tomada por dia, né? Qual é o tamanho do aterro. Para cada rota, essa capacidade é diferente, né? Porque eu posso manter as mesmas tecnologias se eu mudar as quantidades que vai, a capacidade de projeto da planta ela é diferente. Então, a ferramenta fornece isso, né? A quantidade de subprodutos por rota foi mencionado, né? Materiais recicláveis, composto, energia. Aqui a ferramenta fornece lá uma consolidação dos dados de saída da rota para quem for usar a ferramenta GE também no Proteger, né? Então, você pode usar os mesmos dados da ferramenta que você simulou em rotas. A ferramenta Rotas tem uma saidinha lá que ele coloca exatamente as informações no padrão que a ferramenta GE exige, né? E análise de custos, né, completa de CAPEX, OPEX e tarifa, né? Ou seja, capital, custo de operação e tarifa que seria cobrada do usuário para aquela rota estabelecida. Então, vamos alguns exemplos, né?
Esse é um print, né, da primeira aba de entrada, né, que é a aba R entrada, rota entrada, onde os principais dados são esses. Se informa a população, a geração de resíduos, a calorimetria e os tipos de coleta. A lógica da ferramenta sempre é tudo que tiver em verde, nesse tom de verde, são células que estão abertas para informação, tá? O resto tudo ou é cálculo, ou é saída, ou é informação. Você não consegue editar nem mexer nessas amarelas, né? Tá? Então, você tem que saber a população, a geração per capita, ou, se não tiver os dois, já pode fornecer direto, mas é importante que tenha a população, tá? Você pode fornecer ou a geração per capita ou a geração total, né? E ele calcula aqui embaixo, e depois você tem que entrar com a gravimetria. Tá? Veja que a gravimetria DRSU, a gente até coloca aqui, tem que ser gravimetria do todo. Se o município, eu tenho gravimetria do domiciliar, mas não tenho do outro. Tem que fazer ou um estudo de campo ou uma estimativa e recalcular. Isso aqui é gravimetria das 3.000 toneladas, nesse caso, ou das 500 toneladas por dia, que vai entrar nessa rota. Isso é fundamental. Tá? E aí depois ele já calcula quanto que tem disponível aqui para cada um desses materiais, né? Tá? Aqui em verdezinho, a parte da coleta também é informada, né? Se tem seletivo de recicláveis, seletivo de orgânicos e rejeitos ou mistos, né? Sempre fecha 100%, né? Vamos dar um zoom nessa parte aqui, tá? Então, aqui que eu tenho, né? A ferramenta traz um padrão Brasil, que a gente até usou nesse exemplo aqui, ó, pode ver que ela está igual, né? Que a gente usou um padrão Brasil, que era lá do outro estudo lá do Plano Nacional de Resíduos, mas mais para fim de treinamento, de capacitação. De novo, quando vocês usarem no município de vocês, não utilize o padrão Brasil, porque a realidade de cada município é distinta, ela é variável. Faça um estudo de gravimetria. Tá? E esse estudo, então, vai dizer quanto que você tem de orgânicos, de recicláveis, que é a soma das frações aqui, né? De materiais combustíveis, né? Outros materiais combustíveis, né? Claro que esses aqui também são combustíveis, mas aqui a prioridade e a lógica da ferramenta isso vai para a reciclagem, né? Alguns dos materiais aqui não são recicláveis e que, portanto, né, mas eles são combustíveis, ou eles vão para aterro, ou eles vão para um CDR, combustionador. Como é um fluxo de massa, eu tenho que informar a ferramenta, ela tem que saber quanto que eu tenho, né, em porcentagem, e aí ela já, como é um fluxo de massa, já calcula tudo aqui em toneladas por dia. Tá? Então, essa é a primeira aba, basicamente é população, geração, gravimetria, tipo de coleta, é que se informa aqui. Aí vem para a segunda aba de entrada de dados, né? Aí tem um pouco mais de informação, um pouco mais complexo, e é aqui onde ela é chamada de R-definição. Por quê? Porque aqui você começa a definir a rota de fato. Tá? Se você começa na triagem aqui, não está ativo aqui. Como eu falei, se der tempo depois, deixa eu ver como é que está o meu tempo. Deixa eu dar uma corrida aqui. E a gente pode rapidamente mostrar alguma coisa no Excel aqui para vocês. Tá? Mas eu defino a triagem dos seletivos, pode ser manual, tá? Ou ela pode ser mecanizada. Tá? E a triagem de mistos, ela sempre vai ser mecanizada. A ferramenta não simula, ela não permite simular triagem manual de resíduos mistos por uma questão laboral, né, e de saúde dos trabalhadores. Né? E em cada etapa aqui, além de dizer quantos por cento vai, né, define aqui o destino dos rejeitos. Ó, destino de rejeitos, destino de rejeitos, destino de rejeitos. E aqui não dá para mostrar porque é um print, né, mas em cada um deles eu tenho 3 opções. Vai para a CDR, que foi o caso aqui, vai para a incineração ou vai para aterro sanitário. Tá? Então, aqui eu começo a definir a rota já para onde que vão os rejeitos. Os materiais recicláveis já são todos eles tabulados aqui, ó. Quanto que sai para cada um deles em tonelada por dia, né? E da onde que ele vem. Tá? E aqui também o destino dos orgânicos.
eles podem ir para tratamento biológico ou para a produção de CDR. Lembra que eu comentei lá que eu posso ter o TMB, tratamento mecânico biológico, portanto, eu simulo isso aqui, né? Aí eu boto os rejeitos e os orgânicos para CDR. E com isso eu começo a definir para onde que vão os materiais dentro dessa rota, né? Vamos ver um pouquinho mais aqui, ó, né? Então, aqui que está que eu estava comentando aqui, né? Aqui não vai abrir aqui ainda, mas depois eu mostro aqui. Você clica aqui, você vai ter uma opção. Quero mandar o rejeito para CDR, para aterro ou para incineração. Tá? Seguindo aqui, eu defino ainda tudo dentro dessa aba R, definição. Agora, a questão do processo de tratamento biológico. Tá? Então, eu tenho aqui as quantidades. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Para fim de entender o que está acontecendo, a ferramenta sempre traz o que eu tenho de material aqui. Ó. Isso aqui ela traz automaticamente, né? Eu tenho lá, como eu defini lá atrás, que eu tenho seletivos orgânicos, ele me diz quanto que eu tenho. Ele me diz quanto de orgânico eu tenho da triagem mecanizada e me dá o total. Tá? Me dá uma porcentagem total aqui. E eu defino o que eu quero fazer com isso. Se eu quero fazer biodigestão, compostagem, ou compostagem para uso não nobre, que seria para fim de aplicação no solo ou disposição em aterro. Tá? Então, eu defino aqui isso, e aqui estão, né, os parâmetros de perda de massa que a ferramenta já traz, a gente vai explicar mais para frente, né? Esses parâmetros já são pré-definidos, tá? Lembro, daqui a pouco eu vou falar dos parâmetros, tem uma aba chamada parâmetros pré-definidos, tá? Então, voltando aqui, e à direita, sempre a lógica da ferramenta, ela vai me dando os subprodutos, né? Então, quanto que eu tenho? Ó, quanto que eu tenho de composto, quanto que eu tenho de biometano, foi a opção aqui, foi usar biometano, ó, tá aqui, ó, biometano, sim. Portanto, ele me calcula aqui quanto que eu tenho de normal metro cúbico de dia de biometano. Tá? Não tem energia elétrica porque não foi a opção. Composto está aqui, ó, quanto que eu tenho de composto, né? Considerando as perdas por evaporação e por biodegradação. Tá? E também quanto que eu tenho de rejeito. Veja que a compostagem também tem rejeito. Ó. Então, eu calculo quanto que eu tenho de rejeito e até calcula quanto que eu perdi para a atmosfera. Lembra que é um balanço de massa que o que entra e o que sai no sistema tem que fechar. Né? Okay? Para o processo térmico também, ele traz aqui, ó, né? Ele traz da onde vêm os materiais que são incinerados. Se eu definir lá em cima que eu quero botar os mistos sem triagem para cá, os rejeitos seletivos, por que está zero aqui? Porque lá em cima, ó, eu disse que é CDR. O rejeito não vai para a incineração, mas o rejeito aqui vai para a incineração. Então, voltando aqui, ó, voltando aqui, térmico, né? Vejo que é zero, ele trouxe zero, mas esse outro valor ele trouxe de lá, ó. Tá? E o que eu defino aqui só depois é se eu quero fazer a incineração dos resíduos dos mistos que não foi triagem, se eu quero incinerar, sim ou não. Tá? Então, se botar sim, ele vai somar aqui nesta minha planta, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui. O que é importante aqui? Ó? Balanço de massa intermediário, a cada etapa que ele vai tirando materiais do fluxo, ele vai mandando para um outro lugar, né? A ferramenta ela calcula o que eu tenho, né? Então, o que vai para a incineração, ó, vai para a incineração, ele coloca por tipo de material, tá? Ele coloca por tipo de material. A mesma coisa o que vai para o aterro. Por que é importante isso? Isso dá mais confiabilidade na ferramenta. E quando eu calculo o PCI, a ferramenta calcula o PCI ponderado, ó, não é um PCI médio, ele é um PCI em cima destas frações. Tá? Porque lá na frente, na aba
parâmetros avançados, eu defino qual é o PCI para cada um desses materiais aqui, ó. Tá? Tá lá. Inclusive, vocês podem mudar aquele PCI. Só que depois de definido lá, a ferramenta pega esta massa, essa aqui é a massa, ó, tonelada dia, multiplica pelo PCI dessa seção e faz um PCI ponderado. E eu tenho o PCI real daquilo que vai para aterro, né? Se eu mandar mais orgânicos para aterro, meu PCI ponderado vai diminuir, né? A mesma coisa a geração de biogás no aterro. Se eu não tiver orgânicos no aterro, a minha geração de biogás vai diminuir. Então, ela não é uma geração estática. A ferramenta calcula exatamente, né, o que é retirado antes, quanto eu tenho de cada fração em cada uma das etapas que forem sendo simuladas, né? Então, aqui simula a parte do aterro, né? Aqui eu falei se o aterro é novo, se é rota futura e tal, né? E aí calcula a geração de biogás também em cima desses valores que são pré-fixados desta aba, R avançado. Aqui é uma aba, é uma outra aba, que ela já vem pré-preenchida, ela sempre vai estar pré-preenchida na ferramenta, mas tudo que tiver em verde aqui de novo, vocês podem mudar, tá? Por exemplo, aquilo que eu falei antes aqui, ó, né? O PCI dos materiais. Está aqui ele, ó, né? Os inertes, ferrosos, não ferrosos, um vidro, obviamente o PCI é zero, tá? Então, está aqui zero. Dos outros materiais combustíveis, lá, dos parques de jardins, os rejeitos do papel, do plástico filme 25, do plástico 28, né, gigajoule por tonelada. Ah, mas eu tenho um resultado lá de pesquisa da minha universidade, lá na minha região, que não é 28, é 35. Posso usar? Pode, altera aqui, esses dados aqui. Se vocês tiverem dados reais da região de vocês, né, ou de uma pesquisa mais recente, podem e devem alterar aqui. Tá? Tudo que está em verde aqui, seja na questão aqui de PCI, da geração per capita de biogás no aterro, as perdas de umidade na compostagem, onde é que está aqui, ó, né? Perda da peneira, cadê a compostagem? Aqui, ó, perda de massa na compostagem. Né? Assim, aqui eu posso escolher de 30 a 50, mas não é 50, o alto é 60. Posso mudar? Pode, se você tiver o dado, pode e deve mudar, tá? Então, isso é o dado de entrada. Dado de saída, a ferramenta sempre vai precisar dessa figura. Essa figura não é editável, ela é só... Vocês vão preenchendo lá, e a minha sugestão é que vocês sempre olhem esta aba, chamada aba R fluxo de massa, porque ela vai mostrando. Você vai preenchendo as massas de coleta aqui, ó. Então, aqui. Depois dos processos da tecnologia, são essas aqui, são só as consolidadas, tá? A triagem manual seletivos, mecanizada de mistos, CDR, biodigestão, compostagem, destinação e o aterro, aqui no final, o aterro. Tá? E aqui as quantidades que vai para cada um e que sai de cada um. Tá? E aqui ele faz um fechamento do fluxo de massa, tá? Porque não pode sumir. Entrou 3.000, tá? Entrou 3.000 toneladas de dia. Tem que sair 3.000. E você somar aqui embaixo, né? Vocês podem somar que vai dar 3.000 exatamente, na vírgula. Por quê? Porque ou vai para aterro, tá? Então está aqui, você tem mesmo a triagem lá, você tem alguma coisa que vai para aterro, ou virou material reciclável, seja um papel, plástico, metal, vidro, seja o composto, né? Ou seja, os metais lá da destinação. Se eu tiver destinação, eu recupero os metais, eu informo lá se eu tenho reciclagem de metais sim ou não, né? Se eu tiver, qual é o índice? Eu posso trocar ele lá na aba avançada, de acordo com a realidade local, e eu calculo aqui quanto de metal eu recupero. E aqui, perda para a atmosfera, seja a perda por secagem no CDR, seja a perda aqui por biogás na biodigestão, seja a perda aqui por secagem na compostagem, ou seja, aqui a emissão atmosférica, né? Mas que também é em termos de massa, na extração. Então, a soma disso tudo que entrou, tem que sair. Né? E aqui embaixo, porcentagens. Veja que esta rota aqui, que é um exemplo hipotético, tá? Não é nenhuma cidade específica, é uma rota hipotética, inclusive é a rota que está lá no manual e na versão que é disponibilizada para vocês, né? 38% vai para aterro. Eu tenho um desvio aí de 38%, 62% é desviado para aterro.
parte é reciclada, 34, mas grande parte literalmente vira fumaça, ó, né? Vira fumaça, ou por queima, ou por secagem em processos biológicos, tá certo? Então, essa água é importante que vocês usem e olhem ela durante a construção da rota, porque ela vai mostrando para onde que vai o resíduo e as capacidades de cada unidade, tá? Essas mesmas informações estão aqui também, de uma forma não gráfica, mas em forma de tabela, né? Para cada tipo de processo, tem as capacidades aqui, ó, de novo, né? Você coleta a capacidade do projeto, olha, para aquele tamanho, 3.000 toneladas, né? 1.145,6 vão para aterro. Vocês conseguem enxergar todos aqui, ó? 1.145,6. Aqui está o mesmo dado, ó, 1.145,6, tá? Que vai para aterro. E ainda vocês podem ver de onde que vem esse material que vai para aterro. Da onde que ele vem? Ele vem da cinza, ele vem do rejeito, ele vem da onde, né? Triados não mistos. Olha aqui, nesta rota tem resíduos indo direto para o aterro, 960. Se eu te voltar lá atrás, da onde é que está isso aqui, ó? Dos 3.000, aqui embaixo, ó, 960, olha como se interpreta a ferramenta. 960 está indo direto para o aterro, sem passar por nenhum tipo de rejeito. É o mesmo que está escrito aqui, ó. E aí, se eu quiser fazer uma valha, não, mas isso aqui é demais, vamos mudar essa rota. Então, esses resultados é para isso que servem, né? Para fazer uma análise desse tipo. E aqui embaixo, na mesma aba, os quantitativos de subprodutos por cada etapa, quanto de papel, quanto de plástico, quanto de composto, né? Em cada etapa, da onde que vem a energia elétrica, ela pode vir tanto do sistema biológico, quanto da extração, quanto do aterro. Nessa rota eu tenho energia somente na extração. Por quê? Porque aqui eu optei fazer biometano, tá certo? Tá? E as cinzas recicladas, né? A ferramenta permite você fazer uma opção de enviar a cinza da destinação para aterro sanitário ou reciclar, por exemplo, amanhã depois você tem uma opção lá de fazer bloco de cimento, incorporação ao cimento, incorporação ao clinker, por exemplo, fazer cimento, né? Ou algum uso desse tipo, você pode simular isso na ferramenta e ela vai aparecer aqui, tá certo? Então, as saídas da rota, né? Além desse balanço de massa, só aqui. Esse balanço de massa incluindo capacidades operacionais das unidades e subprodutos, né? Essa é a grande saída que nós estávamos comentando aqui, né? Quer dizer, você enxerga onde que está, da onde que vem, e você pode ver onde é que está, eu quero mudar algumas coisas ou não, então a ferramenta ela faz isso e mostra isso graficamente numa figura como essa e em forma de tabela como essas duas, né? Que são as duas, na verdade é uma aba só, né? Eu dividi para não ficar tão miúdo, mas essas são as saídas, né? Ela fornece todas as entradas da parte de custos, né? A parte que o Alain mostrou para vocês, quem já fez que já foi terça-feira passada, né? A aula dele, a explanação dele, ele mostrou então esta aba aqui, onde em verde também vocês entram, mas todas as partes de quantitativos, a ferramenta automaticamente ela pega de rotas, né? Então, ela já joga lá as capacidades de operação, ela joga lá as quantidades recicladas, que vocês vão informar aqui, são os custos de operação, os custos de venda dos materiais, que está em verdezinho. O resto, tudo a ferramenta já automaticamente interliga. E ela fornece, não de forma interligada, mas ela fornece um resumo, que é uma outra aba, né? Que está aqui embaixo, as abas, né? Aquelas que eu comentei antes, lá, a aba de entrada, definição, avançado. E aqui tem uma saída GE, que fornece os dados, ela também não é editável, você consegue só enxergar ela, né? Você consegue usar essas informações para alimentar esta rota que você definiu, que você tem os quantitativos do balanço de massa, você tem um custo associado, você pode também entrar isso lá na ferramenta GE para fazer a estimativa da emissão de gás efeito estufa. Com isso, eu chego no último, né? Mais ou menos, passei um pouquinho o tempo que eu tinha previsto aqui, mas vamos ter um tempinho aí para perguntas e dúvidas, e debates, e sugestões e críticas, né? Sejam muito bem-vindas. Um resuminho, então, do que fica, né, da ferramenta rotas e custos, né? Você fala a ferramenta como uma ferramenta única,
com duas partes, né? Então, resumindo, a ferramenta permite simular diferentes rotas para manejo de resíduos e fazer a comparação entre elas, né? Isso é importante. Sempre começando pela rota atual, é a rota zero, a rota número zero, a rota atual. Depois eu posso fazer quantas eu quiser, né? Porque depois que eu entrei com os dados básicos, é bastante mais simples fazer essas simulações. Somente tecnologias consolidadas podem ser simuladas. Isso é fundamental, né? Foi dito umas 2, 3 vezes já, mas a gente quer pontuar isso de novo no final aqui. Parâmetros de entrada são fornecidos pelo usuário, né? Então, é importante que esses parâmetros, tanto os da rota lá de entrada, que é basicamente quantitativo e gravimetria, sejam reais, fundamentais, que contemple a totalidade da massa de resíduos que vocês estão informando lá, né? E que os parâmetros avançados, se vocês forem alterar, os alterem com base no conhecimento científico e técnico, né? Há algumas limitações em relação à capacidade mínima, que não pontuou lá, mas incineração, por exemplo, né? Incineração, a gente de antemão sabe que a viabilidade se dá a partir de 500 ou 700 toneladas por dia. Se você tiver um cenário que tiver 300 toneladas e quiser incinerar, o balanço de massa até ele vai fazer, mas ele vai lá, vai aparecer, vai saltar alguma coisa vermelhinha lá, dizer, olha, é impossível com essa quantidade, né? Então, tem algumas limitações lá, mais para fim de custos depois, né, que já tem uma chave lá, ela não bloqueia, mas ela alerta o usuário, olha, isso aqui está fora, melhor não ir por esse caminho, tá? Então, há algumas limitações aí em relação à capacidade mínima. Tem na biogestão, tem na incineração aí, basicamente, né? Ela faz o balanço de massa completo e estima a geração de energia. Por que a gente diz que ela não faz o balanço de energia? Porque a ferramenta não calcula os inputs de energia, só os outputs, né? Por exemplo, ela não estima, não calcula quanto que eu gasto de energia numa triagem mecanizada, por exemplo, né? Ela só vai dizer quanto que eu gero de energia no CDR, no incinerador, no biodigestor e no aterro sanitário, né? E a parte de custos, então, né, ela simula todos os custos da rota e da etapa dentro da rota, né, é detalhado, todos esses custos de operação e implantação, e custos unitários, reais por tonelada, reais por habitante, e tem uma rotina de cálculo estimativa de tarifa, esses dois últimos itens que devem ter sido explanados pelo meu colega Alain de Paulo. Buenas, era isso, né? Me coloco à disposição, agradeço aí a oportunidade, a atenção, a permanência, né, de vocês aí na sala, e me coloco à disposição para alguma dúvida em relação à apresentação, e se alguém tiver alguma dúvida mais específica e der um tempinho, a gente pode projetar aqui a ferramenta rapidamente para ver algum detalhe mais específico. Tá ok, Guilherme? Tá certo, Geraldo. Muito obrigado aí pela exposição. Acho que foi importante porque agora a gente conseguiu gravar e vai deixar ela registrada da mesma forma que as outras sessões, né? Então, acho que isso, né, valeu a pena, e reforçar também algumas mensagens-chave, né, que a gente está trabalhando aqui no Proteger e na discussão que a gente tem junto com os nossos consultores e especialistas e parceiros também do Ministério, né, no Ministério, na Secretaria Nacional de Saneamento e outros. Eu não vi nenhuma pergunta específica aqui. Queria só, né, aproveitar a oportunidade para abrir aí a discussão, caso alguém queira falar, né? Pedro, da CNM, pode começar, Pedro, por favor. Boa tarde, bacana, muito legal, Geraldo, a ferramenta. Boa tarde. Ainda não tive a oportunidade de brincar com ela, né, no bom sentido,
Mas eu queria te fazer uma pergunta em cima de um atendimento que eu tive hoje aqui com o gestor da Bahia, onde algumas empresas têm chegado nesses municípios para a instalação de uma usina de triagem mecanizada mais ou menos de 200 toneladas dia, tá, o porte do empreendimento, e aonde tem sido colocado para o gestor que ele é uma pergunta específica para fração orgânica, né, para o aproveitamento e valorização dos resíduos orgânicos de um processo de triagem que vem de uma coleta mista. E eles colocaram, né, eu acho bem importante os teus comentários, que o que o empreendedor está vendendo para o município é que 60% dos resíduos do município ou do conjunto de municípios são orgânicos e que vai ter uma venda de fertilizante desse processo de triagem mecanizada, né? Então, assim, eu acho importante, talvez, se você puder falar um pouquinho da característica desse composto que sai dessas usinas de triagem mecanizada de um processo de coleta mista, e se isso tem, de fato, o valor de venda como fertilizante, ou um valor mais baixo, ou, enfim, doação. Enfim, se você puder fazer um comentário a respeito disso, eu te agradeço. Não, com certeza, esse é um ponto fundamental, né, para todo reciclável, né? Trabalhar com resíduos de forma geral, o pessoal vende muito, especialmente quando querem vender alguma coisa para a gente. Eu digo para a gente que eu trabalho na prefeitura também há várias décadas, né? E esse foi um grande erro que fizeram lá nos anos 80, tá? Quando na época o governo federal subsidiou as tais usinas de reciclagem, dizendo que ia entrar lixo, é o que se dizia, né? E que ia sair dinheiro e que não ia ter rejeito. Venderam essa ideia, né? Em primeiro lugar, que está errado, né? Sempre vai ter o rejeito. Esse é um outro conceito, um outro ponto que eu já pontuei, né? E que eu quero frisar. Vai ter rejeito, né? Você pode, depois de algum tempo, aprimorando os processos, as eficiências e tal, diminuir esse rejeito, mas você vai ter um rejeito em qualquer processo. Mesmo a compostagem em si só, mesmo a compostagem de resíduos orgânicos separados na fonte, tem rejeito, 2, 3, 4% em massa, tá? Não é tão pouco assim, tá? Segundo, que na época, lá nos anos 80, não ensinaram a fazer compostagem. Fazer compostagem é um processo relativamente simples, se eu comparar com biogestão, por exemplo. Mas é um processo tecnológico, tem engenharia por trás, tem controle de parâmetros por trás, para que eu tenha um composto de qualidade. Tá? E um composto só vai ter mercado se eu tiver qualidade. Eu sou filho de colono. Né? Aqui no sul chama de colono, agricultor, pequeno agricultor, né? O cara do roçado lá. Né? Se você entregar um composto para um pequeno agricultor, dizer que é um adubo, que faz maravilhas, e ele não estiver estabilizado, ele, em vez de deixar o milho verde, vai deixar o milho amarelo. E esse cara, além de nunca mais se pegar o composto, ele vai contar para 20 que aquilo não funciona. E foi isso que aconteceu. A compostagem no Brasil ela tem uma má fama muito em cima de processos equivocados do passado, onde, primeiro, não se ensinou a fazer compostagem. É simples, mas tem que fazer uma leira, tem que fazer uma leira de 1 metro, 2 metros de altura. Para quê? Para que ela atinja a temperatura, para que mate as sementes daninhas, de ervas daninhas e mate os patógenos, né? E acelere o processo de composição. É preciso você verificar temperatura e umidade. É preciso que você favoreça a oxigenação do processo, a entrada de ar. Então, tem uma engenharia e tem uma técnica que tem que ser feita. Isso não foi feito. Tá? E, com isso, entregou-se um composto de má qualidade. E aí ninguém mais queria pagar. E, no fim, ninguém mais queria nem receber de graça. E isso estragou o mercado da compostagem no país. Né? Então, além de conhecer o processo, a origem da matéria-prima é fundamental. São dois gargalos. O processo em si, que tem basicamente a ver com uma estabilização correta, né? A não presença de ervas daninhas e de patógenos,
Tá? E a estabilização, que eu tenho uma relação CN abaixo de 16:1, 17:1 no composto final. Né? Alguns falam 15:1 no composto final. Isso eu consigo com o processo, com um bom controle do processo. Mas nenhum processo bem feito vai tirar metal pesado, vai tirar caco de vidro, vai tirar pequenos plásticos do composto. Isso eu consigo com uma separação na origem. Então, composto de qualidade hoje, a gente trabalha mais na linha de que seja fruto de coleta seletiva de orgânicos. Eu sei que é difícil, eu sei que é caro, né? Mas a seletiva também é caro. O município que faz seletiva sabe que custa de 5 a 6 vezes mais caro por tonelada fazer coleta seletiva do que coletar tudo junto. Agora, eu tenho uma outra qualidade nesse material. Então, eu vejo um composto de qualidade para uso nobre como fruto de coleta seletiva. A gente vai ter que discutir isso no Brasil, vai começar a discutir isso. E como eu comentei, a gente tem que começar com grandes geradores, depois partir para o pequeno gerador, partir para outras experiências, né? Ah, mas não dá para... Não posso fazer uma triagem do misto? Pode, mas esse vai ser um uso menos nobre do composto, provavelmente para fim de florestamento, para fim, né, de reflorestamento ou de florestamento, para quem cultiva áreas de plantação de pinos, eucaliptos, que tem muito aqui no sul, por exemplo, né, para fim de celulose. Então, são usos distintos, mas para fim de produção de alimentos, né, o que se enxerga como viabilidade é a coleta seletiva, especialmente para que não se tenha esses macrocontaminantes, né? Vidro e esses plásticos, nem o microplástico, não é o microscópico, é o plástico pequenininho, o cotonete, por exemplo. O cotonete você não tira com peneiras usuais, ele vai cair sempre naquele furinho e vai estar no composto. O caco de vidro, ele vai estar sempre dentro do composto, né? E você não enxerga ele, porque a matéria orgânica ela vai agregando a ele. Aí eu colono o usuário lá, ou seja, ele um plantador de flor, ou né, o cinturão verde da grande cidade, que vai plantar hortaliça, ele pega esse composto, joga na sua terra, chove, o composto vai entrando no solo e o vidro, quando vê o sol, ele aparece. Esse cara não vai mais comprar o composto. Então, processo bem feito, tecnologia, mesmo seja simples, mas tem uma engenharia na compostagem, né, de controle de processos, e separação na origem. Acho que esse é o caminho, né? Para composto nobre, né? Acho que o outro composto ainda poderia ser feito para um fim, não, para um fim menos nobre, né? Okay? Ótimo, Geraldo. Tem uma pergunta do professor Neison, lá da Universidade Federal do Pará. Você pode falar, professor? Não estou ouvindo. Professor Neison, quer fazer pergunta agora? Ah, ele está dizendo que está sem fone. Entendi. Quer mandar pergunta no chat? Não. Pessoal, se tiver mais alguém para fazer a pergunta, né? Aproveitar esse momento aqui com o Geraldo, senão a gente já vai encerrando também a sessão de hoje. Ele vai mandar no chat, o Neison. Só um minuto. Ô, Geraldo, é o Pedro aqui da CNM. Eu vou te explorar um pouquinho mais, que eu acho importante essa fala que vocês estão tendo aí para os municípios. Vamos lá. Se vocês me permitirem. Eu acho interessante nesse caso desse atendimento de hoje, além de tudo que você falou, e eu acho que muito importante que você falou, primeiro é a informação da gravimetria que o empreendedor chegou para o município falando, ó, você tem 60% de resíduo orgânico, então, da onde que foi feito esse levantamento?
né? A gente tem uma mania muito grande de pegar aquela gravimetria média do Brasil e querer aplicar para os municípios, e a gente sabe que isso não é uma verdade absoluta, dependendo do contexto do município. Então, se você puder falar um pouquinho dessa questão da qualidade da gravimetria, né? Eu acho que você já falou bastante ali mas acho que vale a pena você só reforçar, né? Acho que foi o que eu mais falei aqui, né, Pedro? Assim, ó, é importante a gravimetria ser real, ser feita, né, que ela represente, de fato qual é o resíduo. Imagina, é o primeiro passo da gravimetria, né? Porque se a estimativa é de 60, tem municípios que já é 40%, 35% orgânico, né? E a tendência é diminuir. Então, se eu partir de um dado equivocado de cara, já toda a minha premissa, todos os meus cálculos vão estar furados, né? Então, a gravimetria ela é fundamental. E, de novo, né, se a minha rota, eu vou considerar os resíduos domiciliares e os resíduos públicos, de limpeza pública, né, porque o RSU é a soma dos dois, correto? Tá? Ele é o resíduo domiciliário, aquele que o município coleta do cidadão, porta a porta, mas também tem lá o da varrição, da capina, das podas, tudo isso é RSU. E se eu estou informando lá na minha rota, no meu estudo, para a minha planta que vai o RSU, a minha gravimetria tem que apresentar esse total, esse todo, né? Tá? Então, ou eu faço tudo de campo, eu faço 2 estudos, depois eu faço a média ponderada, né? Qualquer engenheiro faz essa conta ponderada depois, mas ela tem que ser feita, né? A gravimetria ela tem que representar a realidade local, né? E naquele instante, não basta pegar uma de 20 anos atrás, porque mudou e vem mudando, né? Essa composição, né? A massa orgânica, a fração orgânica vem diminuindo em porcentagem dentro dos resíduos urbanos, né? Em função dos recicláveis, das embalagens, dos on-ways, né? Então, sim, a gravimetria é fundamental e ela não pode ser literatura. Ela tem que, nem que faça um expedito, né? Faça uma avaliação no município. Geraldo, o Neison perguntou, diante da sua experiência, qual a frequência necessária de revisão dessa caracterização gravimétrica? A literatura ela fala em revisão anual. Tá? São poucos municípios que eu conheço que fazem isso, né? O meu não consegue fazer isso, né? A literatura fala, inclusive, em estudos diferentes em estações do ano, especialmente em regiões como a região sul, que tem as estações bem definidas, né, e muito distintas. O inverno aqui é diferente do verão e o tipo de resíduo muda, inclusive, nessas estações, né? Mas o ideal é uma vez por ano. Você cria um histórico e pode criar uma evolução, né? E você teria uma estimativa de custo, de quanto custa uma gravimetria para um município com menos de 100 mil habitantes? Não tem. Eu vou ficar devendo porque faz tempo que eu não faço. A gente pode ir atrás disso, né? Mas não tem ideia, né? Eu não contratei, as nossas aqui no município a gente faz mesmo, né? E ultimamente não tenho visto nenhum estudo. Vou ficar devendo essa, Neilson. Não, perfeito. Acho que é isso, Geraldo. Sim, o pessoal gostou bastante, né, da exposição. Acho que valeu a pena aí a gente ter revisado, né, essa aula aí, né? Acho que tanto para garantir que tenha gravação, como também para consolidar esses pontos, né? O Moacir, ele acabou de colocar aqui, existe um procedimento para o estudo de gravimetria? Qual seria o procedimento que ele deveria seguir? Tem várias publicações, né? Inclusive, eu acho que naquele estudo de rotas, aí tem a metodologia
tem a metodologia de amostragem, de quarteamento, né? E de amostragem, né? E algumas universidades, né? Algumas universidades também não existe uma norma, não sei se a pergunta dele foi essa, não existe um padrão. Alguns países têm um padrão, tá? Tipo, os Estados Unidos tem, o Japão tem, olha, você tem que fazer assim. O Brasil ainda não tem um padrão, nem do governo federal, e não tem nenhuma BNT, né? Já discutiu dentro de uma sessão que eu participo, que é a ABS também, né? De se propor uma metodologia padrão para que todo mundo use a mesma, se possa efetivamente comparar também os resultados, né? Não, resposta para isso não há. A PNT não tem, não existe um padrão do governo também não, né? O que existe são algumas publicações e vários estudos de universidades, né? O professor Jucá tem uma publicada, a Vânia Schneider, o pessoal da UX de Caxias do Sul, onde eu lecionei por uns longos anos também, tem a publicação da metodologia, né? Elas são muito similares, né, em termos de amostrar, mas não existe um padrão. Uma amostra de tantos mil habitantes tem que ser X% de caminhões, tantas repetições, né, porque você tem as zonas de coleta, tem dias de coleta, tem estações de ano. Não existe um padrão legal. Tá? Existem algumas metodologias que estão publicadas por aí, e como não existe um padrão legal, qualquer uma delas você pode seguir. Elas são bastante similares, tá? Bastante similares. Perfeito, Geraldo. Obrigado mais uma vez. A gente vai voltar amanhã com a sequência e a última aula aí do curso, que vai ser a segunda aula do professor Jucá sobre o tema de encerramento de lixões. E estaremos, né? O Geraldo também vai estar aí presencialmente lá em Belém do Pará, na semana do 9 ao 13, quando a gente vai fazer a formação de multiplicadores lá no estado do Pará. Então, queria agradecer novamente a todo mundo que ficou até agora, né, e reviu essa aula. E a gente se encontra amanhã às 16 horas para finalizar o curso. Um abraço e boa noite a todos. Até mais, um abraço. Boa noite.